E o tema, meus irmãos, da mensagem nesta noite é: Deus, Ele pode escrever uma nova história na sua vida, quando nós cuidamos daquilo que Deus mais ama, pessoas, ou seja, almas. Pessoas, meus irmãos, são a coisa mais importante para Deus. Jesus, ele disse assim: olha, de que adianta o homem ele ganjear o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Deus, ele cuida daquelas pessoas, daqueles que cuidam de pessoas. Nós vemos aqui o exemplo nesse texto que nós acabamos de ler. Deus, ele cuidando, abençoando um homem egípcio chamado Potifar, um homem que não acreditava em Deus, um homem idólatra, um homem que não temia ao Senhor. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra que ele recebeu José na sua casa e o colocou sobre toda a sua casa. Você que conhece a história, José, ele foi vendido pelos seus irmãos a uma companhia de ismaelitas que o levou para o Egito. José, ele foi levado para o Egito, foi vendido como escravo a Potifar, mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos declara que José, ele achou graça diante dos olhos deste homem, de Potifar, e Potifar então o colocou sobre toda a sua casa. A palavra de Deus nos diz que entregou tudo nas suas mãos, deixou tudo nas suas mãos, tudo que ele tinha. Ele não sabia de mais nada do que possuía, a não ser do pão que ele comia, diz a palavra de Deus. Ele colocou tudo nas mãos de José. Potifar, como eu disse, ele era um homem que ele não temia Deus, era um homem idólatra, mas por ele ter colocado José sobre toda a sua casa, por ele ter colocado José numa posição exaltada, numa das melhores posições na sua casa, Deus o abençoou. A palavra de Deus que nós lemos aqui nos diz, meus irmãos, que Deus abençoou a Potifar, abençoou a sua casa, abençoou tudo que ele tinha. A bênção do Senhor foi sobre tudo que ele possuía, tanto em casa como no campo, porque ele cuidou de um dos seus filhos. Deus também o abençoou de uma maneira grandiosa. O que nós podemos, meus irmãos, concluir é que Deus, ele cuida daqueles que cuidam de pessoas. Nós precisamos nos envolver com a obra de Deus. Aquilo que é importante para Deus deve ser também importante para nós. Nós devemos nos envolver com as coisas de Deus, fazer das coisas de Deus as coisas mais importantes das nossas vidas. Nós precisamos aprender a decidir por Deus, a fazer dos assuntos de Deus as coisas mais importantes, de fazer das coisas de Deus a prioridade na nossa vida e priorizar, cuidar das coisas de Deus. Quando você
cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Nós vemos um outro exemplo. A palavra de Deus nos mostra também que Raabe, a prostituta, ela recebeu liberdade por cuidar dos espias que Josué enviou. A palavra de Deus, meus irmãos, nos fala que Raabe, ela era uma prostituta. A sua casa era justamente em cima das muralhas de Jericó. Aquela mulher, ela escondeu os mensageiros, os espias que Josué enviou para poder espiar a cidade. Ela então escondeu na sua casa, e por ela ter então escondido os espias, ela também recebeu libertação, recebeu liberdade. A palavra de Deus nos mostra que a casa de Raabe foi a única casa que não foi destruída. A palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra que Deus preservou aquela mulher. O versículo 25, Josué capítulo 6, no versículo 25, a palavra de Deus diz que Josué, ele deu vida à prostituta Raabe, porque ela havia escondido os espias. Então Josué deu vida a ela, à família do seu pai, a tudo o que ela possuía, e ela habitou então entre o povo de Israel, porque escondeu os espias, porque ela cuidou dos espias. Deus também fez com que ela não fosse destruída. Nós vemos que Deus protegeu aquela mulher, a sua casa, a sua família, tudo que ela tinha. Aquela foi a única família que foi salva em Jericó. Quando nós cuidamos de pessoas, Deus cuida de nós. As pessoas, como eu disse, são a coisa mais importante para Deus. Deus, ele amou esse mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que equivale a dizer que Deus amou as pessoas a tal ponto de enviar o seu único Filho para morrer em uma cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos um outro exemplo, meus irmãos, a mulher sunamita. Ela também conquistou coisas que o dinheiro não pode comprar, porque ela cuidou do profeta Eliseu. A palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, ela nos diz que sucedeu então que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica que o reteve a comer pão na sua casa. E todas as vezes que o profeta passava por ali, passava por aquela cidade, por Sunem, ele então entrava na sua casa para comer pão, para fazer ali uma refeição. E aquela mulher então, ela disse para o seu esposo, para o seu marido, ela disse: olha, tenho visto este homem, tenho observado este homem que passa por nós, e eis que é um santo homem de Deus. Façamos aqui então um pequeno quarto junto ao muro, e vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e será que quando ele passar, quando ele vier a nós, ele então poderá se retirar ali para poder descansar, para poder fazer a sua refeição. E assim então aquela mulher fez
fez ali um pequeno quarto com os seus próprios recursos, para quando o profeta passasse por ali, por Sunem, ele tivesse então um lugar a qual ele pudesse repousar, fazer ali as suas refeições. E certo dia, estando ali então o profeta Eliseu, ele disse para o seu moço, para Geazi, e disse: olha, chama a sunamita. E então ela se apresentou a ele, e ele então disse para ela: olha, tu tens nos tratado com todo desvelo, há alguma coisa que se possa fazer por ti, ou que se possa pedir a ti, ao rei? E ela disse: não, meu senhor, a tua serva mora entre o seu povo. Ela era uma mulher rica, uma mulher abastada, uma mulher que não tinha necessidade de nada. Mas Geazi, então, o seu moço, ele observou e disse: olha, ela não tem filhos, e o seu marido já é velho. Então ele pediu que chamasse de novo a sunamita. E chegando ela, ele então disse para ela: olha, segundo o tempo de vida, você a esse tempo abraçarás um filho. O profeta Eliseu profetizou para ela que ela iria ter um filho, de acordo com o tempo da vida, ela iria ter um filho. E a palavra que o profeta Eliseu disse, ela se cumpriu, e aquela mulher então concebeu, e ela teve então um filho. E o seu filho, depois de crescido, certo dia, seu pai estava entre os segadores, e o seu filho então vai até o pai que estava ali colhendo junto com os segadores, e ali ele começa a reclamar de dores na cabeça. E o seu pai então pede que um dos servos levasse ele até a sua mãe, e aquele menino esteve no colo dessa mulher até o meio-dia e morreu. Nós, meus irmãos, vemos que o dia mau, ele chega para todas as pessoas, tanto faz ser rico, pobre, preto, branco, para todos. Ninguém está isento, meus queridos irmãos, de passar pelo dia mau. A Bíblia nos fala sobre o dia mau, a Bíblia nos fala sobre o dia da angústia. A Bíblia, meus irmãos, ela nos fala sobre os dias em que nós passamos por aflições. Mas é muito importante nós sabermos o que fazer quando o dia mau chega, quando o dia mau ele bate a nossa porta. Muitas pessoas não sabem o que fazer, muitas pessoas não sabem como reagir diante das dificuldades, diante dos problemas. Mas esta mulher, ela tomou uma decisão certa. Ela pegou o seu filho que estava morto, colocou no quarto do profeta Eliseu, sobre a cama, e ela então foi buscar a Deus, através do profeta Eliseu. Ela vai então até o Monte Carmelo, e quando ela estava chegando, o profeta Eliseu levanta os seus olhos, e ele vê, e ele diz então para Geazi: olha, eis que é a sunamita. Vai ao encontro dela e pergunta para ela se vai tudo bem com ela, se vai tudo bem com o marido dela, se vai tudo bem com o filho dela. E quando ele chega e pergunta e diz: olha, vai tudo bem contigo, vai tudo bem com o teu marido, vai tudo bem com o teu filho, aquela mulher, ela disse: tudo vai bem. E quando ela chega diante do profeta Eliseu, ela então diz para ele: pedi, meu senhor, algum filho?
eu pedi ao Senhor algum filho, e ele entende que o filho dela havia morrido. E então o profeta Eliseu manda que Geás pegasse o seu bordão e fosse adiante dele e colocasse então sobre o rosto do menino. E Geás então vai adiante deles e coloca o bordão, o cajado do profeta Eliseu sobre o rosto do menino, mas o menino não despertou. E ele então retorna e diz: olha, o menino não despertou. E chegando ali, o profeta Eliseu entra naquele quarto, e o profeta Eliseu fecha ali a porta, e ali então ele ora ao Senhor, e ele clama ao Senhor, e Deus então ressuscitou aquele menino. E então o profeta Eliseu chama Geás e diz para ele chamar a mulher sunamita. E quando ela vem, ele diz: eis aí o teu filho. Nós, meus queridos irmãos, vemos aqui nessa história, por aquela mulher, ela ter plantado uma semente na vida do profeta Eliseu, por aquela mulher ter usado de generosidade, de liberalidade na vida do profeta, fazendo ali aquele investimento com os seus próprios recursos. Nós vemos que ela colheu coisas que o dinheiro não pode comprar. Nem todo o dinheiro do mundo pode ressuscitar uma pessoa. Nem todo o dinheiro, meus irmãos, pode fazer com que uma pessoa estéril venha conceber e ter filhos. Mas porque aquela mulher, ela plantou uma semente, ela colheu coisas que o dinheiro não podia fazer. A palavra de Deus nos conta que ela ainda recebeu mais um milagre na sua vida. O profeta orientou ela, preveniu ela, para que ela se ausentasse do país, porque Deus havia determinado uma seca de 7 anos, uma fome de 7 anos. E ela então, com a sua família, ela vai para a terra dos filisteus. E passado então 7 anos de fome, aquela mulher retorna. E ao retornar, ela descobre que enquanto ela esteve fora, sua casa, sua propriedade foram tomadas. E ela agora vai até a presença do rei para poder reaver as suas posses, as suas propriedades. E quando ela chega diante do rei, Geás estava ali contando ao soberano sobre os prodígios do profeta Eliseu, sobre os milagres, sobre os feitos do profeta Eliseu. E ele estava justamente contando como o profeta Eliseu havia ressuscitado o filho da mulher sunamita. E quando aquela mulher entra, o servo do homem de Deus, Geás, ele exclamou e disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o menino. E o rei então pediu que ela contasse, e ela então confirmou ali todos aqueles fatos. E o rei então designou um oficial para que cuidasse do caso dela, e ordenou e disse que devolvesse tudo o que lhe pertencia, e a renda de todas as colheitas de todos aqueles anos até o dia de hoje. Aquela mulher, ela colheu coisas que o dinheiro não pode comprar, por causa de ter semeado uma semente, por causa dela ter sido generosa e investido no profeta. O profeta aqui nessa passagem, meus irmãos,
ele representa a obra de Deus. Será que você também tem sido generoso na obra de Deus? Será que você também tem sido liberal na obra de Deus? Às vezes, meus irmãos, nós queremos colher, mas queremos colher sem plantar. Não seria estranho, por exemplo, se algum agricultor, ele não plantasse a sua terra, mas ele dissesse: olha, eu estou aguardando, eu estou esperando uma grande colheita, eu tenho fé que vai haver uma grande colheita. Não seria algo estranho? Mas às vezes, espiritualmente falando, nós agimos desta forma. Às vezes nós queremos uma grande colheita, nós almejamos às vezes grandes coisas, mas nos esquecemos às vezes de plantar uma semente. Nos esquecemos, meus irmãos, muitas vezes de investir naquilo que Deus mais ama, naquilo que Deus mais preza, na sua obra, em vidas. Todos esses 3 exemplos aqui, nós vemos que todos estavam envolvidos em cuidar daquilo que Deus mais ama, cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Você tem cuidado de pessoas? Você tem cuidado de vidas? Quantas pessoas você está discipulando? Então, meus queridos, são algumas perguntas que nós precisamos refletir. Nós vemos que o tema desta mensagem, nesta noite, é que justamente você pode escrever uma nova história, cuidando daquilo que Deus mais ama. Pessoas. Todas estas passagens que nós falamos aqui, nós vemos que Deus abençoou estas pessoas. Por quê? Porque cuidaram de vidas, porque se envolveram nos assuntos de Deus, se envolveram nas coisas de Deus, porque plantaram sementes na obra de Deus, e em consequência disso, Deus os abençoou. Então nós vemos aqui um caminho para você ser abençoado, para você escrever uma nova história na sua vida. Às vezes você não tem, já vi, meus irmãos, durante o tempo de ministério, já estamos há algum tempo no ministério, e a gente não precisa ser muito inteligente para poder perceber algumas coisas no ministério. E eu já vi pessoas, famílias, que não entendiam quase nada sobre a fé, que não entendiam quase nada sobre autoridade espiritual, pessoas que na verdade eram leigas nesses assuntos, mas que eram pessoas plenamente abençoadas em todas as áreas da sua vida, porque eram pessoas que estavam constantemente semeando sementes na obra de Deus. Eram pessoas que estavam envolvidas com a causa de Deus, em ajudar, em manter, em investir na obra de Deus. Em consequência disso, eram pessoas abençoadas, eram pessoas que prosperavam, mesmo não tendo muito conhecimento na área de fé, na área de autoridade espiritual, mas eram pessoas obedientes, e por isso abriram caminho
para que Deus pudesse abençoar as suas vidas. Eu conheci uma família que esteve conosco durante 10 anos, e esta família, eu presenciei isso, quando eles decidiam comprar alguma casa. Durante 10 anos eu estive lá, e eles compraram 3 casas, carros também alguns. Então eram pessoas abençoadas, eram pessoas, meus irmãos, que mesmo sem serem pessoas extremamente ricas, mas tudo aquilo que eles determinavam, eles conseguiam, porque eram fiéis. E esse irmão, ele dizia para mim: pastor, faz 30 anos que eu sou cristão. Nesses 30 anos, para a glória de Deus, eu nunca deixei de dar um só dízimo. Dentro de 30 anos, 10 anos eu sou testemunha de que eles foram fiéis no dízimo e nas ofertas alçadas. 10 anos, era o primeiro dízimo, virava o mês, já era o dízimo deles. Então, queridos, eram pessoas que receberam grandes bênçãos. Por quê? Porque plantavam sementes. Como essa mulher sunamita, ela fez um investimento na vida do profeta, e ela colheu coisas que o dinheiro não podia comprar e não podia dar. E nós vemos aqui a história dessa mulher, como que Deus agiu na vida dessa mulher, por causa da sua generosidade, em prol do homem de Deus, que aqui representa a obra de Deus, o trabalho de Deus, a causa de Deus. Então esse é um caminho para você pensar e refletir, e começar a mudar certas atitudes na nossa vida. Nós precisamos estar envolvidos com a causa do Mestre. Nós precisamos fazer dos assuntos de Deus as coisas mais importantes. Aquilo que é importante para Deus tem que ser importante para nós. E aquilo, meus irmãos, o lugar que não serve para Deus também não serve para nós. Nós precisamos entender isso. Se nós entendermos isso, você pode ter a certeza de que Deus vai ordenar a bênção na sua vida, como Ele ordenou na vida de Potifar, um homem que nem crente era, mas a Bíblia diz que Deus abençoou esse egípcio por amor a José. Olha que coisa engraçada. Você já viu isso? Deus abençoar alguém por amor a José, ou seja, porque ele cuidou de um filho de Deus, Deus começou a cuidar dele, Deus começou a ordenar a bênção na vida dele, na casa dele, sobre tudo que ele tinha, na casa, no campo, tudo começou a prosperar na vida de Potifar, porque ele simplesmente colocou José numa posição exaltada, sobre tudo, entregou tudo na mão de José, não sabia de mais nada. Se José fosse um cara esperto, tinha tomado tudo que ele tinha, mas José era um homem de Deus. Então, meus queridos, Deus o abençoou, Deus vai abençoar você também, amém? Você crê nisso? Deus vai ordenar a bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a obra das tuas mãos. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor mandará que a bênção, ela esteja contigo no teu celeiro, e em tudo que você puser as tuas mãos.